O que propõe um deputado que assume pela primeira vez na Assembleia Legislativa? E a posse vai ocorrer hoje à tarde, a partir das 14 horas. É a pergunta que faço a Felipe Camozato, eleito no dia 2 de outubro com 39.517 votos, sendo 20.554 votos obtidos em Porto Alegre, onde é vereador. Em 2018, Camozato foi eleito com 10.488 votos para a Câmara Municipal, sendo o quinto candidato mais votado do município. Em 2020, se reelegeu como o terceiro vereador mais votado. A sua votação subiu de 10.400 para 14.200 votos. Felipe Camozato nasceu em 1988, é natural do município de Nova Bassano, administrador e especialista em finanças pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul e pós-graduado em liderança competitiva global pela Georgetown University dos Estados Unidos. Muito bom dia, vereador, e a partir de hoje, deputado estadual Felipe Camozato. O que propõe um deputado que assume pela primeira vez na Assembleia Legislativa? Seja muito bem-vindo ao Manhã RDC. Muito obrigado, bom dia, Armando, bom dia a toda a audiência da RDC TV. Um prazer estar aqui mais uma vez, agradeço o convite. Aí não vai ter muita novidade, na verdade, na minha posição enquanto deputado estadual na Assembleia Legislativa. Eu digo que não vai ter muita novidade porque, para quem me acompanha na Câmara Municipal de Porto Alegre, a minha agenda sempre foi uma agenda de competitividade, né, que eu divido ela em questões de equilíbrio fiscal, reduções tributárias, atração de investimentos e redução de burocracia, ou seja, tornar o ambiente, no caso, no município, enquanto eu era vereador, um ambiente competitivo que atraía investimentos, atraía empresas, fazia com quem empreende, com quem trabalha no município possa ter oportunidades, possa crescer e a gente possa receber justamente novas empresas, novas ofertas de trabalho. Com isso, crescemos todos, a economia se desenvolve e todo mundo ganha uma fatia disso. Para o estado do Rio Grande do Sul, a abordagem já vinha sendo essa do Partido Novo, né, na bancada que nós tínhamos do Partido Novo na Assembleia Legislativa, e que continuará seguindo o meu norte agora como deputado estadual eleito. Então nós vamos só mudar, na verdade, de perspectiva desse olhar de competitividade. Se antes nós falávamos sobre o município, e aí, por exemplo, na parte tributária é mais afeita a questões como IPTU, como ITBI, como ISS, né? Agora nós vamos olhar para o Estado, que tem uma grande discussão em torno do ICMS, temos aí o próprio IPVA, a CNH, alguns outros tributos e taxas também correlatos e, obviamente, no caso do estado do Rio Grande do Sul, agora, nesse segundo mandato do governador Eduardo Leite, ele fala muito sobre uma prioridade na educação, então, sem dúvidas, embora tenha um olhar especial para atração de investimentos, redução de burocracia, redução tributária, também sobre como é que nós aumentamos a produtividade da mão de obra gaúcha através da educação. Afinal de contas, quando a gente não consegue ter um nível adequado de aprendizagem, especialmente naquele aluno que depende da educação pública, nós estamos comprometendo essa mão de obra para conseguir um bom trabalho, para conseguir ter um bom rendimento, uma carreira, né, que ele deseja, e isso naturalmente resulta em perda de produtividade, que em última instância se traduz em números piores para a economia gaúcha, em menos PIB, né, usando o jargão aí da economia. E obviamente não é isso que nós queremos. A gente sabe que a maior produtividade ela acarreta não apenas uma carreira melhor para aquele cidadão, mas também em maior riqueza para toda a sociedade gaúcha, né? Então a gente consegue produzir mais produtos, consegue ter mais serviços, ter maior qualidade e assim todos os gaúchos conseguem melhorar a sua qualidade de vida. Deputado Felipe Camozato, os jornais de hoje definem como principais temas da pauta na Assembleia Legislativa, do novo grupo, da nova legislatura, entre os quais há 24 novos integrantes, e o senhor é um deles, como pauta fundamental a situação do IP, que é uma situação muito grave, muito difícil do ponto de vista financeiro, o piso do magistério e a revisão salarial do funcionalismo.
Eu lembro que em 1991, portanto, há 32 anos, quando o então governador Alceu Colares assumiu o Palácio Piratini, a pauta era a mesma, há 32 anos. E ele, com aquele bom humor que sempre o caracterizou e o caracteriza, ele perguntou numa entrevista, quando lhe apresentaram esta mesma pauta, o que queria fazer, como é que iria enfrentar. Ele disse assim: eu estou em dúvida se eu estou assumindo como governador ou serei chefe do departamento pessoal. Porque nesta definição nós temos apontados problemas que dizem respeito à atividade da máquina. E, claro que não existe Estado sem máquina, mas parece que deixaram de lado o resto. Como é que o senhor encara, eu lhe pergunto em síntese, a questão do IP, do piso do magistério e da revisão salarial? Bom, me permita fazer uma reflexão sobre o que tu me falaste agora, Armando, que eu acho que é muito interessante. Veja que desde Colares para cá, o Estado do Rio Grande do Sul acabou optando nessa dúvida de qual caminho seguir, pelo caminho do funcionalismo, e não pelo caminho daquilo que seria o desejado pela sociedade gaúcha. Hoje, o orçamento do Rio Grande do Sul ele é praticamente tomado pelo gasto com ativos e inativos. Ou seja, a gente essencialmente governa a máquina pública, não governa os investimentos e não governa as prioridades para o cidadão gaúcho. A gente tem muito pouco recurso para investir em aumento de policiamento, em aumento de equipamentos para o enfrentamento da criminalidade, em aumento do sistema prisional, em saneamento básico, em construção de rodovias, em ampliação de portos e aeroportos, em manutenção e ampliação dos serviços públicos de saúde. Ou seja, nós deixamos tudo isso em segundo plano para tratar no primeiro plano justamente de incrementos salariais, de planos e outros benefícios para os nossos servidores, para tratar justamente sobre, eventualmente, aumentarmos os grupos de servidores, então, e não sempre de categorias que o Estado tem uma necessidade mais premente do ponto de população, mas sim aquela necessidade mais premente do ponto de vista da organização sindical. Então a gente deturpou um pouco essa visão e de Colares para cá, um Estado perdulário, com dificuldade de equilibrar suas contas, com investimentos que, se a gente for olhar ano a ano, eles são menores do que 5% do orçamento. Então, a cada R$100 que o Estado arrecadava ao longo desses últimos anos, dessas décadas, na verdade, o Estado nunca investiu mais do que R$5 dos 100 arrecadados. E por isso a gente tem um problema muito grave do ponto de vista do retorno e da percepção do retorno desses tributos cobrados, e obviamente de como o Estado oferece seus serviços e atrai os seus cidadãos, ou pelo menos retém os cidadãos gaúchos aqui no território. Agora a gente está diante, mais uma vez, desse dilema e precisamos olhar, finalmente conseguimos alcançar equilíbrio fiscal, precisamos olhar para o horizonte e ver o que os gaúchos pretendem, e não necessariamente o que as categorias querem. Eu entendo e acho perfeitamente razoável que exista essa disputa, e essa demanda, não apenas por reajustes salariais ou por aumentos salariais, como também por preservação de benefícios dos servidores ou mesmo os pisos salariais. Porém, a gente tem que olhar para o financeiro com responsabilidade. Essa primeira gestão que se fez, onde teve um superávit orçamentário de muitos anos, na verdade, não foi apenas orçamentário, foi um superávit de caixa, inclusive, significa dizer que nós finalmente superamos o período de contas no vermelho. E agora, se a gente concedesse o piso dos professores, que, na minha opinião, extremamente demagógico, tal qual foi demagógico quando Tarso Genro governou, prometeu e não pagou. Da mesma forma, o governo federal, agora sob o comando do presidente Lula, sinaliza eleitoralmente, demagogicamente, um reajuste de quase 15%, que se torna praticamente inviável de qualquer Estado brasileiro pagar sem entrar numa situação financeira delicada. Isso não é diferente para o Rio Grande do Sul. E veja, minha mãe é uma professora aposentada, mas durante muitos anos trabalhou, e eu entendo a realidade dos professores do Estado do Rio Grande do Sul, que trabalham com salários que não são ideais, que inclusive pela sua responsabilidade seria muito justo que ganhassem mais.
Agora, o fato de eu achar que é muito justo de ganhar mais não significa que nós temos dinheiro para honrar essa promessa do governo federal. Então, é essa responsabilidade que eu acho que a gente vai ter que dosar, né? Talvez esse valor, talvez consiga se fazer uma coisa menor, né? No caso do IP Saúde, me parece muito claro que precisa haver uma melhor contrapartida daqueles beneficiários do sistema do IP Saúde, que existe um descolamento muito grande das contrapartidas financeiras de quem está no IP Saúde comparado com tudo que o IP Saúde oferece, né? E, obviamente, a gente vai ter também outros dilemas que são buscar receitas onde a gente não vai encontrar mais como encontramos na última legislatura. As privatizações que foram feitas, que botaram aí quase 2 bilhões de reais em caixa, né? Uma vez que foram feitas, não há como repetir essas privatizações. Então, nós não vamos poder contar com esses 2 bilhões de reais e vamos ter que achar recurso ou encurtar nossas despesas. Então, há um conflito, sem dúvida, financeiro para que o equilíbrio fiscal seja mantido e para que a gente possa não ter aumento de alíquotas de impostos, o que, obviamente, abalaria a nossa capacidade de atrair investimentos, de nos tornarmos uma economia mais desenvolvida. Deputado estadual Felipe Camusato, muito obrigado por sua entrevista. Êxito no mandato. Um grande abraço, uma boa tarde, um bom início de mandato.